Fala, devs e pessoas reflexivas, tudo beleza? E se você caiu aqui nesse vídeo, provavelmente você está interessado em fazer o deploy da sua aplicação, da sua API, em algum provedor de cloud, ou até mais provavelmente que da AWS. Então esse vídeo aqui certamente é para você. O objetivo então principal desse vídeo é te mostrar como você pode pegar a imagem do container da sua aplicação, um container Docker, e publicá-lo na AWS. E quando eu diz publicar, eu me refiro ao fazer o deploy mesmo da sua aplicação, deixar ela disponível já no ambiente AWS. E para isso nós vamos utilizar o serviço Elastic Container Service, o famoso ECS. Então já pega o seu café e já fica ligado que nós vamos ver um exemplo prático e conceitos muito interessantes, muito importantes. Então bora lá, já vamos conferir essa parada. Bora, cara reflexivo, vamos seguir aqui para mais um vídeo aqui do canal. E se vocês repararam aqui no meu cenário, no meu escritório / estúdio, tá totalmente improvisado aqui ainda. Eu estou passando, eu passei recentemente por uma reforma, então está tudo meio caótico aqui ainda, mas é aquela coisa, não podemos parar, então seguimos na luta aqui das gravações, das criações de conteúdo. E nesse vídeo aqui então nós vamos falar sobre um dos principais serviços de gerenciamento, de orquestração de containers da AWS, que é o ECS, o Elastic Container Service. E vale lembrar também que o ECS é um dos serviços de orquestração e de gestão de containers. A AWS tem outros serviços, tem outros recursos disponíveis, mas podemos dizer até que o ECS é um dos principais serviços disponíveis, é um serviço gerenciado de orquestração de containers. Então, só para dar um resumo rápido aqui dos principais objetivos do ECS, a gente pode dizer que ele é um serviço gerenciado de orquestração de containers. Ele também tem o objetivo de facilitar tanto a implementação, a implantação dos containers, quanto a escalabilidade deles, considerando que outras formas aí você teria que mexer com muitas ferramentas, muitas configurações de infraestrutura. Então, por ser gerenciado, por ser integrado, outro objetivo é facilitar também a integração com outros serviços da própria AWS. E alinhado aos objetivos anteriores, também podemos dizer que ele também tem o objetivo de reduzir a complexidade operacional comparado a outros serviços, por todas essas características aqui que foram faladas. E aí uma observação muito importante, como o ECS ele é um serviço integrado, gerenciado da AWS, ele também está ligado, está relacionado a vários outros conceitos e serviços da própria AWS. Então não se preocupe tanto se você não entender todos os conceitos de imediato, A ideia aqui desse vídeo é mostrar uma visão bem prática mesmo do dia a dia, o que você vai estar utilizando ali, o que você precisa para você estar subindo o seu primeiro container, os seus primeiros containers. Fique tranquilo se não entender todos os conceitos de primeira, qualquer coisa deixe nos comentários aí também, que eu já fico sabendo quais são as principais dúvidas. E antes da gente seguir para o exemplo prático, eu só quero reforçar aqui que a gente vai precisar de utilizar um outro serviço da AWS, que é o Elastic Container Registry, que foi falado num outro vídeo aqui do canal, Mas não se preocupe também de olhar isso agora, Se você quiser continuar nesse vídeo aqui, eu vou deixar todos os links na descrição, você pode conferir depois também, Mas caso você queira fazer o exemplo completo, eu recomendo que você assista também o outro vídeo, porque lá eu vou te mostrar como que você vai publicar uma imagem de container, pegando um container da sua máquina e publicando no repositório, no registro de container da AWS. E nesse vídeo aqui nós já vamos pegar essa imagem que já está disponibilizada nesse registro de container e já vamos utilizá-la no ECS. Então bora lá, galera, para a gente ir direto ao ponto. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Então vamos lá, estou compartilhando aqui já a minha tela. Antes de seguir aqui no console da AWS, da gente acessar o console, eu estou mostrando aqui novamente essa imagem, Eu já tinha mostrado essa imagem no outro vídeo, Uma imagem oficial aqui da própria AWS para ilustrar esse processo de publicação e de execução dos containers. Então, de forma bem resumida, a gente começou lá criando o código, escrevendo o código, empacotando esse código numa imagem Docker. A gente colocou essa imagem no Amazon ECR, que é o tópico do outro vídeo que tem aqui no canal. Se você quiser ver mais detalhes desse processo de disponibilização aqui no Amazon ECR, como eu disse, eu vou deixar o link na descrição do outro vídeo que a gente fez essa etapa. E uma vez que a gente tenha as imagens do nosso container publicado aqui no ECR, a gente vai partir agora para a parte da execução dos containers. Então, a parte de execução, a gente vai usar outros serviços, que poderia ser um ECS, poderia ser um EKS, poderia ser alguma instância EC2 lá dedicada, poderia ser um serviço on-premise, que tem alguma integração com a AWS. Então, aqui só para ilustrar algumas opções, que a gente poderia ter aqui para estar utilizando o serviço para execução de containers, execução e orquestração de containers, Então, hoje, nesse exemplo,
esse vídeo, nós vamos utilizar aqui o Amazon ECS. E partindo então para a tela do console da AWS, tá? Já estou com a minha AWS logada aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer então é acessar aqui o Elastic Container Registry, que é o ECR, né? Então, caso não esteja aparecendo aqui nas opções de recentemente visitadas, você pode digitar aqui em cima também, tá? Então, se digitar ECR aqui, ele já vai listar a opção de Elastic Container Registry. Eu vou clicar aqui para ele já abrir aqui os nossos registros, tá? Aqui é a tela inicial. Eu vou clicar aqui no menuzinho do lado, ele até já abriu aqui para mim. Eu vou clicar aqui no repositório de demo, tá? Que é o nosso Task Manager API Demo. Aqui eu tenho 2 repositórios, a gente vai estar utilizando esse daqui. E aqui nós temos então a imagem tagueada, né? Que a gente subiu lá no outro exemplo para o nosso repositório do Task Manager. Continuando aqui então, uma vez criada a nossa imagem aqui no repositório, né, do Container Registry, nós vamos vir aqui na barra, tá? Eu vou vir aqui na barra de pesquisa da AWS. Eu poderia clicar aqui em Services também. Eu já estou mais acostumado a utilizar aqui. Eu vou digitar ECS, ele já vai localizar aqui o serviço do ECS para a gente. Eu vou clicar aqui na opção. A página inicial do ECS é uma listagem de clusters, tá? Um cluster aqui para o ECS nada mais é do que uma organização lógica aqui, né? Para você conseguir colocar no mesmo conjunto aqui várias tarefas e serviços, né? A gente já vai ver o que são as tarefas e esses serviços. E também tem relação com o container que a gente quer colocar para executar. Então, um cluster, de forma bem resumida, vai agrupar aí as nossas tarefas, né, e definições de tarefas e nossos serviços para, no final das contas, possibilitar executar os nossos containers, tá? Eu já tinha criado um cluster aqui, ele está com o cluster demo, tá? Como eu estava utilizando isso aqui para fazer testes, a gente vai criar um cluster novo. Não podemos ignorar isso daqui, vamos clicar aqui em Create Cluster, ou se o seu tiver em português, pode ser Criar Cluster. Eu vou digitar aqui um novo nome de cluster, primeiro eu vou colar o nome do anterior só para garantir que eu não estou colocando o mesmo nome, tá? Eu vou chamar aqui de ECS Cluster Task Manager API e colocar demo aqui também, tá? Ficou um nome meio grande, tá? Mais para fim de demonstração, para ficar bem claro o que é cada recurso aqui que eu estou criando, tá? Cada componente que eu estou criando aqui dentro dos ambientes aqui da AWS. Então aqui ele já criou um cluster, ele também já definiu aqui o namespace, não precisa de a gente mudar. O ECS possui 2 opções de lançamento, então a gente tem a opção de Fargate, eu vou falar de forma bem resumida aqui, depois se for do interesse aí, deixa nos comentários que eu faço um vídeo especificamente só distinguindo aqui essas 2 versões. Então, de forma bem resumida, o AWS Fargate são para demandas um pouco menores, né? Ou se foi feito aqui em lote, né? Que é esse batch que ele está falando aqui, ou se é alguma carga de trabalho intermitente, tá? Que não tem tanta demanda alta, vamos dizer assim, muito alta. Se for demandas mais altas, que exigem um pouco mais de processamento, um pouco mais de customização, até na forma de ser gerenciada, o mais recomendado seria a gente escolher a opção Amazon EC2, tá? Então, inclusive ele fala aqui, ó, configurações manuais, né? Uso para large workloads, né? Ou seja, cargas de trabalhos mais amplas, né? Maiores, com demandas, né? Mais consistentes, tá? Então, para fins de teste, para ambiente de desenvolvimento, o Fargate acaba sendo a melhor opção, tá? E ele acaba sendo um pouco mais simples aqui de configurar também. Então, a gente vai deixar selecionado o Fargate. As outras opções, por enquanto, vou só dar uma conferida aqui. Monitoramento, por enquanto, aqui também eu vou deixar desmarcado, tá? Não vamos precisar entrar em detalhes, vamos só criar aqui agora o nosso cluster. Ele está criando aqui o cluster, em cima ele está mostrando uma barrinha. Dei um atualizar aqui, ele já apareceu, tá? Mas como ele está mostrando que está em progresso ainda, vou esperar mais um pouco para garantir, tá? E agora sim ele terminou de criar o cluster, tá? Então eu vou dar mais um F5 aqui só para garantir. E agora sim ele carregou os registros aqui. Naturalmente não tem nenhum serviço, nenhuma task. Inclusive no outro cluster que eu já tinha criado também está em branco, tá? Eu deletei aqui para não ter risco de custos, tá? A gente vai fazer isso também aqui ao final do vídeo, tá? A gente vai deletar alguns dos recursos que a gente está criando. Então, só para destacar aqui que o nosso cluster é esse de cima aqui, o demo que a gente acabou de criar, ele está com 0 serviços e 0 tasks. E agora a gente vai acessá-lo para poder dar seguimento às configurações. Após a criação do cluster, né, uma vez criado, como eu disse, né, a gente não tem serviço nem tarefa ainda. Uma vez configurado o cluster, a gente precisa agora criar uma definição de tarefa, que seria o equivalente à especificação da tarefa ali que a gente quer que seja executado. Então eu vou clicar aqui no Task Definitions. Caso o seu AWS esteja em português, vai estar como definições de tarefa mesmo, tá? Eu já tinha criado outras aqui de teste, tá? Inclusive eu acho que eu vou deletá-las. Eu vou deixar aqui, às vezes pode ser útil aqui para a gente fazer alguma consulta caso dê algum problema, tá? Mas para o nosso exemplo aqui, eu vou ignorá-las por enquanto e a gente vai criar uma nova definição de tarefa, tá? Ele tem uma opção aqui bem interessante de criar com o JSON, mas para uma primeira versão, principalmente
principalmente se você estiver fazendo a primeira vez, não recomendo ir pelo JSON, tá? Você tem que saber as configurações. Então vamos seguir aqui no Create Definition, Create New Task Definition. Então a gente vai criar uma nova definição de tarefa. Vou colocar aqui Task Definition e eu tô colocando esses nomes aqui, tá? Não é obrigatório colocar isso daqui, tá? Nem é convenção. Eu tô colocando simplesmente para fim de demonstração, para ficar mais fácil a gente bater o olho e já identificar, para ficar mais didático mesmo. Então eu tô colocando aqui um traço, eu vou colocar aqui que é o nosso Task Manager API, eu vou colocar como demo também, para seguir o padrão das outras coisas. Seguindo aqui para as configurações, eu vou manter aqui ainda no Fargate, tá? Então é o mesmo caso que eu comentei antes. Vou manter aqui para Linux também. Não vou mudar aqui as configurações de CPU, mas caso você queira mudar, teria as opções aqui para poder selecionar. A parte de memória também poderia ter colocado menos, colocar menos memória ou mais memória, tá? Não vou precisar alterar isso aqui. Aqui na Task Role, é interessante, eu vou utilizar uma role que é essa mesma que está criada aqui, tá? Uma role específica, tá? Uma permissão, né? Um papel específico para execução de tarefas de ECS. Então, por isso que ela tem o nome aqui de ECS Task Execution Role. Então, eu tenho certeza que essa role vai funcionar. Caso você não tenha uma role criada, você tem que dar uma verificada nisso daqui também, tá? Mas, por padrão, eu acho que ele já vai trazer uma adequada aí para funcionar na sua configuração. E aqui, a gente tem aqui o nome do container. Eu vou colocar aqui Task Manager API. Eu vou colocar demo também, tá? Padrão aqui. O nome do container. Olha só, eu acabei fechando aqui a janela, ele está pedindo a URI do repositório. Eu vou clicar aqui em Services do lado, eu não vou fechar, notem que eu não vou fechar. Eu vou aproveitar que ele já me deu a lista aqui, ó, e vou abrir em outra aba o Elastic Container Registry. Eu acabei fechando ele aqui, vou colocar ele aqui do lado para a gente recuperar o nome, ou melhor, recuperar o repositório, tá? Então, voltei aqui, vou pegar aqui do Task Manager Demo, lembrando que é o de baixo aqui, tá? Que a gente criou, mais recente. Eu vou copiar aqui a URI, vou voltar para outra janela e vou colar. Então, coloquei o nome do container e aqui eu coloquei a URI do repositório onde está a imagem do meu container. Bem tranquilo. Aqui eu não vou precisar mexer. Na porta, muito importante essa configuração. Voltando aqui para o nosso Dockerfile, só para lembrar, olha só, eu deixei as duas portas 50/50, 50/51. Essa daqui a gente poderia até ignorar por enquanto, a gente não está usando. Até vou deixar ela comentada aqui para caso a gente precisar rolar novamente, não precisa dessa porta por enquanto. É um exemplo bem teste mesmo, tá? Bem de demonstração. Então eu estou usando aqui somente o HTTP para simplificar o nosso exemplo. A porta do nosso container padrão não é a 80, é a 50/50, como a gente colocou lá no nosso Dockerfile. Então se a gente colocar a porta errada aqui, não vai funcionar. Aqui embaixo eu vou manter as configurações também, não vou fazer configuração adicional aqui de alocação. Nas variáveis de ambiente, para garantir, eu vou fazer a mesma configuração que eu fiz aqui, ó. Vou copiar essa variável aqui, vou adicionar a chave e no valor eu vou copiar development também, só para garantir que ele está funcionando. Se a gente for analisar, fiz essa configuração aqui no Dockerfile simplesmente para funcionar, para fazer o teste local. Eu poderia agora remover essa configuração, deixar por padrão e aqui no meu ambiente de desenvolvimento na AWS, né, supondo que eu estivesse configurando aqui o ambiente de desenvolvimento na AWS, eu já poderia deixar a configuração de variável de ambiente somente por aqui ou de outra forma aí mais segura possível, né, mais centralizada possível, tá? Mas aí já, título de curiosidade, a gente está se referindo a configurações aí similares, tá? Só que só muda o contexto aqui, o escopo. Aqui eu estou fazendo a configuração direto na AWS. Então eu vou deixar aqui configurado. Aqui para baixo também não vou precisar alterar. E configurações de log, por padrão já está gerando log no CloudWatch, tá? A gente pode depois fazer algum vídeo mais específico só sobre o CloudWatch. Se for do interesse, deixa aí nos comentários. Aqui para baixo não tem necessidade de fazer. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Container Settings, que ele está com modo de Fargate, tá? Docker Configuration. Se a gente precisasse colocar algum comando adicional aqui no Docker, não é o caso. Também a gente viu que está no funcionamento bem simples, algum label. É isso, tá? Então, storage também não vou configurar. Aqui a gente pode ver que são todas configurações opcionais, tá? Então, eu vou dar um create aqui. Deixa eu só dar uma última conferida, ver se eu não esqueci de nada, tá? Por padrão aqui eu não coloquei nome, mas ele já vai setar o nome por padrão. Se eu deixar em branco, ele pega o default. Então, eu vou deixar em branco, tá? Aqui o protocolo TCP mesmo, na segunda coluna. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou dar um create. E como que funciona aqui de modo bem simples, aqui bem resumido, o Task Definition? Uma vez que eu crio uma primeira versão aqui, vamos dizer assim, o Task Definition, é uma definição de tarefa na sua primeira versão. Na verdade, o nome exato que ele usa aqui é revisão, tá? Então ele criou aqui como Revision 1, que é a primeira revisão, ele até coloca o 1 aqui na frente. À medida que eu for atualizando essa configuração aqui, ele vai criando novas revisões. Então ele mantém a mesma definição de tarefa, só que vai atualizando essas... existe a possibilidade de eu atualizar essas configurações e ele vai incrementando esse número, tá? Então só para ficar aí no radar, opção bem interessante. Se a gente olhar o JSON aqui agora,
agora, ó, que ele aparece aqui dentro da revisão, ele já faz um JSON, todas as nossas configurações, todas as opções que a gente selecionou nas telas anteriores. Por uma primeira vez, eu acho bem interessante fazer esse processo manual para a gente entender o que é cada opção, e nas próximas a gente pode de repente partir para um JSON, partir para outro tipo de automação ali de deploy. Então aqui por enquanto a gente vai deixar a configuração padrão, aqui um container ele já vai carregar com essas configurações aqui, então a gente está dentro da revisão da tarefa. Eu vou voltar aqui agora para o ECS, para a raiz, e vou abrir de novamente nosso cluster aqui. Bom, voltando aqui para a tela inicial do nosso cluster, né? Aqui ele já por padrão pega a opção de services, que é inclusive a opção que a gente vai utilizar agora. Deu a notificação aqui que a task definition aqui foi criada com sucesso, tá? Vou fechar essa notificação aqui para não confundir. A gente ainda não tem nenhuma task, nenhum serviço rodando, tá? A gente só criou a definição da tarefa, então agora sim a gente vai criar o service, né? Poderia ser por aqui ou por aqui, ou pela direita aqui mesmo. E para criar o serviço também vai ser nos mesmos moldes, tá? Ele já pegou o nome do cluster aqui. Eu não vou mudar aqui o tipo de estratégia de capacidade. Ele dá uma opção de computação aqui diferenciada. Eu vou deixar aqui a padrão por enquanto. Também vou deixar Fargate aqui. Então não vou mudar essas configurações aqui que estão como padrão. Ele já pegou aqui a versão da plataforma também. Eu vou deixar aqui como service também. Aqui embaixo a gente pode notar que na opção Family ele dá a opção de Task Definition Family. E eu vou selecionar esse que eu criei aqui hoje. Tá até confuso aqui, né? Depois eu preciso apagar esses nomes aqui. Eu vou deixar esse aqui que a gente selecionou hoje, que eu começo com Task Definition, no final tem o demo. Então eu vou selecioná-lo. Vou clicar aqui na revisão. Ele só tem uma, né? Se tivesse mais de uma revisão, eu poderia selecionar também. E aqui sim eu vou dar o nome do meu service. Eu vou colocar aqui ECS Service, meio que se fosse o caminho, tá? E vou colocar aqui Task Manager API Service. Na verdade eu já coloquei, né? Service é demo aqui. Que é apenas um padrão que eu estou seguindo aqui para essa demonstração, tá? Nada de convenção aqui não. Então, beleza. Aqui eu poderia, por exemplo, colocar quantas tasks, ou seja, né? Quantos containers, quantas instâncias eu quero que fique executando ali por padrão. Aqui é o número que eu vou lançar por padrão. Eu vou deixar uma só aqui. Aqui a gente poderia deixar duas, três, né? Um número que fosse compatível com o nosso processamento, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo uma configuração para a quantidade de tarefas desejadas que ele quer ficar em execução já no setup aqui, já no start do serviço, tá? Então eu vou deixar uma por enquanto, tá? Para fim de teste. Aqui no Deployment Options também a gente não vai mexer por enquanto, também não vamos mexer aqui nessa opção, vou deixar padrão. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Network como que tá. Ele por padrão já vai configurar algumas subnets, né? Algumas subredes aqui. Ele também vai colocar dentro de uma VPC, né? Que é um agrupamento aí, lógico, de rede também, para poder agrupar recursos de rede dentro. Eu vou utilizar um Security Group existente. Eu vou deixar esse aqui que já está criado, tá? Provavelmente alguns exemplos anteriores. Deixa eu até ver que opção que ele dá aqui, né? Caso você selecione, tá? Aí você teria que colocar um nome aqui do grupo de segurança, tá? Por padrão ele deixa também você mudar aqui um grupo de segurança e você configurar aqui um inbound rules, né? Que seria as regras de entrada nesse grupo de segurança que você está chegando, tá? Aqui uma configuração um pouquinho mais voltada para redes, tá? O pessoal que não está acostumado vai estranhar um pouco. Eu vou deixar esse existente aqui, tá? Mas seria bem tranquilo de configurar. Depois eu abro aqui também a configuração do meu, como que ficou, caso queiram comparar, tá? Eu vou deixar o grupo existente para a gente ganhar um tempinho aqui. No load balance a gente vai precisar configurar para poder fazer o encaminhamento da nossa aplicação para o container e eu vou selecionar aqui Application Load Balancer. Eu vou clicar aqui no Application Load Balancer. Ele já pegou aqui um container demo. Eu vou deixar aqui também como padrão. Ele vai criar um novo Load Balancer ou usar um existente. Deixa eu ver se eu tenho algum criado aqui. Eu acabei deletando, eu tinha criado de outras vezes aqui, mas é até melhor eu vou criar um novo aqui, tá? Então vamos lá. Vamos seguir o padrão aqui. Aqui eu não vou colocar ECS, tá? Porque o Load Balancer ele fica em outro grupo de recursos aqui na prática, tá? Então eu vou só colocar aqui ALB de Application Load Balancer e vou dar um traço aqui e vou colocar Task Manager API Demo. Acho que eu escrevi errado, tá com S aqui. Task Manager API Demo. O Health Check por padrão também vou deixar. O Listener, aqui sim eu vou manter a porta 80, porque essa porta aqui é a porta externa que a gente vai acessar, tá? Então é diferente da porta que a gente configurou lá no Task Definition, que é a porta do container. Aqui é a porta de fora, então essa aqui é a porta 80 mesmo. Aqui no Target Group Name, eu vou colocar aqui, ele colocou um nome local aqui, eu vou apagar, vou deixar ECS Service
Service. Eu vou colocar Task Manager API Demo. Vamos ver se ele aceita. Eu acho que ele não vai reclamar do tamanho aqui não, porque ele estava com o nome quase do mesmo tamanho. Deixe-me ver aqui se falta alguma coisa. HTTP protocolo. O Health Check, eu poderia também colocar um path aqui de Health Check específico. Eu vou deixar por padrão aqui a barra também, que a gente já tem o Hello World lá, vai casar certinho, tá? Então o Service Autoscale também não vamos configurar. Vamos dar um Create aqui agora. Muito bem, a gente deu o Create. Essa etapa aqui costuma demorar um pouquinho mais, tá? Porque ele já vai criar serviço e dentro do serviço ele já vai criar várias opções dependentes, tá? É até para mostrar um pouquinho mais isso daqui, ele tá dando opção aqui para mim, falando que está em execução, pode demorar alguns minutos. E eu vou abrir aqui o CloudFormation para mostrar o processo por dentro, tá? CloudFormation, que é o serviço da AWS que gerencia todas essas partes de stack de configurações aqui, que vai subir esses recursos, né? Que vai providenciar a criação das esses recursos aqui dentro do ambiente da AWS, né, dentro da cloud. Aqui, no caso, tem vários, pode ser que tenha outros exemplos aqui, tá, que eu fui fazendo vários testes aqui alguns dias anteriores, tá, aqui na minha conta nova, então acaba que pode ter poluído um pouco o log, mas o log que nos interessa para esse caso é esse que está rodando aqui agora. Então ele está rodando aqui várias funções internas para disponibilizar esses recursos aqui, né, esses outros componentes aqui da AWS, tá, então ele está criando um target group, está criando um load balancer, está criando também um serviço aqui embaixo, tá? Então o serviço, quando a gente cria o serviço, ele cria outros componentes que são necessários aqui para ele poder executar. Por isso que eu falei que o service demora um pouco mais para ser criado, tá? Então se demorar um pouquinho, eu acelero aqui um pouco o vídeo também. Vou até dar um F5 aqui antes. A única coisa que ele terminou de criar foi o target group, então ele ainda está criando aqui o load balancer e o nosso serviço que está aqui embaixo, que demora um pouquinho mais. Após um tempinho aqui, a gente já pode notar que ele criou um listener, tá? Que é um outro componente aqui que eu acho que eu esqueci de citar, né? Que apareceu aqui depois também. E também o load balancer agora já está com a criação completa. Então, ele já criou o target group, criou o load balancer, ele ainda está criando o listener. Não, o listener também já foi criado. Falta só o SS service mesmo aqui, vou esperar mais um pouquinho. Muito bem, acredito que agora ele tenha criado todos os recursos. Se a gente dá uma olhada aqui em resources, ele vai mostrar aqui para a gente que foi criado. Olha só, SS service, listener, load balancer, target group, né? Os eventos aqui ficam um pouco mais confusos de ver mesmo, porque ele vai trocando o status aqui. Então aqui no Resources a gente consegue ter essa visão se foi criado com sucesso ou não. Se acaso acontecer de dar um errinho aí, se você estiver fazendo esse exemplo, pode tentar dar um retry aí, que às vezes na segunda tentativa funciona também. Que deu tudo certo, então a gente conseguiu criar. Podemos voltar lá. Eu vou fechar essa janela aqui do CloudFormation, porque a gente tinha aberto em outra aba, então eu vou voltar para a aba anterior. Inclusive ele mostrou aqui, ó, o deploy foi feito com sucesso. Então eu poderia clicar aqui em View Service, mas eu vou fechar aqui, a gente vai navegar por baixo aqui. Notem que agora já temos aqui um service funcionando aqui, apontando por uma task definition. E se a gente olhar aqui no tasks, ele também já carregou uma task aqui. Se eu tivesse colocado duas tarefas desejadas, ele já ia aparecer duas tarefas aqui. Então eu estou aqui com uma tarefa rodando. Ela iniciou há 2 minutos atrás. Deixa eu dar um atualizar. Ele atualizou aqui para 3 minutos. Aparentemente está rodando bonitinho nosso container. Deixa eu tentar dar uma olhada aqui. Eu vou abrir aqui o tasks e eu consigo, acho que, ver os logs aqui. Deixa eu ver se está carregando normalmente os logs. Olha só, está apontando aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento, como se fosse o Docker Logs que a gente está rodando aqui. Está apontando aqui para o nosso app e aqui também pegou a nossa porta. Está ouvindo na porta 5050. Aparentemente tudo normal aqui. Aparentemente tudo normal com a execução do container. Então vou voltar aqui para a configuração. Ele também está dando status ok aqui. É sempre bom ao colocar a tarefa ou o container para executar, aguardar alguns minutos, né? Porque às vezes ele sobe e fica tentando rodar várias vezes ali no comecinho e dentro de alguns minutos ele já cai. Por isso que eu tô dando uma monitorada aqui, ver se ele não vai cair, tá? Mas aparentemente deve estar tranquilo. Eu vou voltar aqui pro cluster, deixa eu voltar aqui pro tasks e ele vai vir para essa aba de tasks e eu vou vir aqui agora na aba de service novamente. Eu vou clicar aqui, abrir o service que a gente acabou de criar. Pelo service que a gente acabou de criar, ele vai mostrar aqui também, né? Vai dar uma visão bem completinha aqui do load balancer aqui, no caso do load balancer health. Ele tá falando aqui que tá tudo funcionando direitinho, ó, tá health, o path de URL tá ok aqui também, né? O status geral tá ok. Tem uma tarefa desejada só e ela tá rodando, então tá tudo dentro do esperado, tá? Então já tô dando umas dicas aí de como você pode monitorar o seu serviço e o seu container para ver se está funcionando bonitinho, tá? Se tivesse algum problema, ele ia ficar em destaque vermelho aqui, falando que estava alguma coisa errada. A gente poderia também olhar os logs por aqui, tá? Eu acabei dando uma volta lá, mas poderia ser por aqui também. Então, vamos ver aqui agora como que a gente pode acessar essa URL, tá? Eu vou vir aqui agora em Configuration in Network e ele vai mostrar aqui várias configurações, né? Ele mostra aqui o ID do recurso dentro da AWS, mostra aqui a tarefa de revisão que foi criada, né? Que é aquela que a gente criou. E
aqui um pouco mais abaixo, em Network Configuration, ele mostra todas as configurações de segurança aqui. Uma atenção aqui, um destaque para o Security Group, daqui a pouco eu explico por quê, tá? Mas vamos tentar acessar aqui direto, só para ver se já está funcionando o nosso endereço, tá? Ele vai mostrar aqui em DNS Names, ele até dá um link aqui para a gente abrir. Deixa eu abrir aqui o Open Address, tá? É um endereço estranho aqui mesmo, tá? É o endereço padrão que ele configura. Vamos tentar abrir aqui já a nossa URL e ver se vai funcionar bonitinho. Ele deu um errinho aqui, não está suportando HTTPS, a gente subiu só HTTP. Deixa eu ver se eu for direto para o site ele vai funcionar. Ele foi, olha só, está respondendo aqui, o nosso Hello World já está funcionando. Como eu também apontei para a variável de ambiente de desenvolvimento, se eu colocar Swagger aqui, ele deveria funcionar também. E funcionou, nosso Swagger está funcionando e agora sim a gente já está utilizando aqui toda a infraestrutura da AWS aqui, usando lá o serviço de ECS com AWS Fargate, né, que é uma opção serverless aí dentro do ECS. Olha só, então a gente tem aqui a nossa API funcionando, tá? Como é uma API que eu tinha feito com o banco em memória, ele não tem nada registrado aqui, mas está respondendo bonitinho, respondeu 200, não tem nenhuma tarefa mesmo, tá? Posso tentar criar uma aqui só para ver se ele vai responder também. Eu vou deixar com o nome padrão aqui mesmo. Deu 201 também, é só para testar a resposta mesmo. Ó. Devolveu aqui bonitinho, então se eu voltar lá nas tarefas, no /tarefas, ele deveria tornar agora pelo menos a tarefa que a gente criou. Tá funcionando aqui a lógica, né? O fluxo básico aqui, o fluxo feliz está funcionando bonitinho, tá? Então a configuração que a gente precisava fazer já foi feita, tá? Eu só vou mostrar aqui agora um ponto de atenção que eu tinha mencionado do Security Groups, tá? Eu já tive problema com isso daqui uma vez, então eu já vou compartilhar essa dica aí interessante com vocês, caso vocês queiram testar e tenham problemas aí. Eu vou clicar aqui para abrir o Security Group, que nada mais é do que o grupo de segurança aqui dentro da rede da AWS, que pode estar alguns recursos que você criou aí, tá? Então, uma configuração importante que talvez você precise fazer, pode ser que por padrão ele vai criar uma configuração parecida com essa, tá? Ele vai liberar todo o tráfego, mas ele pode ainda travar, o seu container vai estar funcionando, mas ele pode travar essa configuração de entrada. Para fazer esse tipo de configuração, eu precisei habilitar aqui, tá? Não é a melhor opção, também já fica o disclaimer aí, caso vocês forem fazer essa configuração. Eu vou dar um edit aqui para ficar mais fácil de mostrar. Nesse edit inbound rules, né, que seriam regras de entrada, é similar aqui a uma configuração de firewall. Então eu precisei habilitar aqui o tipo HTTP, eu coloquei aqui uma regra customizada e aqui ele deixa você habilitar as classes de IP que tem permissão de entrada, tá? Então para fins de teste, como é um ambiente aqui totalmente sandbox, né, totalmente demonstração e desenvolvimento, eu acabei deixando aqui como tudo zero, tá? Porque esse zero aqui, ele indica que vai liberar, aqui tá até falando, regras com o source, né, com 000/0, permite todos os endereços de IP que chegam vão conseguir acessar a sua instância, tá? A recomendação de segurança é permitir somente os IPs conhecidos, tá? Então aqui eu poderia, por exemplo, colocar o meu IP para poder acessar ou o IP do meu grupo de trabalho, da minha empresa, por exemplo, né, do meu time. Agora, se for uma coisa pública, você pode fazer configurações mais customizadas ali para o seu site, né? A gente já nem configurou aqui também um API Gateway. Existem outras formas, tá? Então estou mostrando aqui uma versão bem resumida, eu até vou dar um cancelar aqui. Para fins de demonstração aqui rápida do serviço do ECS, com todos esses recursos que a gente criou aqui, que meio que veio agregado, né, veio relacionado aqui, a gente viu que a gente precisou configurar então um cluster. Vou até voltar no cluster aqui. A gente criou um cluster, a gente criou um task definition. Depois do task definition, né, que é a definição da tarefa, a gente criou um service e desse service a gente apontou para o task definition, né? Esse task definition, lembrando que ele tinha a configuração que a gente precisava da nossa imagem de container, né, que a gente referenciou lá o nosso repositório que a gente também criou aqui no ECR, que está aqui, ó, na outra URL. Então, lembrando aqui na imagem, né, deixa eu ver se eu acho a imagem aqui ainda, se é que eu ainda deixei ela aberta aqui. Tá aqui a imagem que eu tirei da própria AWS, inclusive. Então, o que a gente fez foi isso. A gente subiu aqui o container no ECR, tem todos esses recursos aqui, né, um resumo dos recursos. A gente está rodando aqui os containers que a gente puxou desse repositório através do ECS, que é essa primeira opção aqui, que tem todas essas configurações aí que a gente fez, né, e a gente viu que apesar de ter vários passos para seguir ali, foi relativamente simples, né? E a ideia desse vídeo foi ajudar a desmistificar aí um pouco, pelo menos parte dessas configurações aí. Espero que ajude bastante aí para você já ir desbravando aí, fazendo alguns testes na AWS, tá? Antes de encerrar, só um ponto aqui bem importante, tá? Que já fica aí também de dica, que é bem interessante, que se você deixar rodando isso aqui, ele pode gerar custo, né? Certamente vai gerar custo, aliás, na sua conta, tá? Então, eu vou fechar aqui a parte de Security Group, eu vou voltar aqui
aqui no service. E é uma pena, mas a gente vai deletar todo esse serviço que a gente criou aqui, tá? Eu vou deletar o serviço. Ele vai perguntar aqui, né, se eu quero dar um force. Eu vou dar o force aqui. E eu vou deletar todo esse serviço, por quê? Para não gerar custo, tá? Como a gente está rodando um serviço e ele fica rodando lá no nosso container, ele está consumindo recurso, está consumindo memória, está consumindo processamento. Se tivesse muitas chamadas, né, muito processamento, fosse um serviço mais pesado, ele ia ter mais processamento, ia consumir mais recurso. E com o meu cartão de crédito, e o seu também vai estar configurado aí na AWS, porque é um pré-requisito para a criação da conta, a gente não quer aí que o dinheirinho voe, né? Então, para fim de demonstração, essa era a intenção, tá? Então, estou deletando o serviço aqui, ele vai demorar um pouquinho, na verdade até foi rápido, tá? E algumas vezes ele demorou um pouco mais, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui para ver se ele deletou de fato, tá? Vou voltar aqui no cluster, dar um 5 aqui, e por garantia eu vou vir aqui em tasks também, tá? Em alguns casos ele demora, alguns dias ele demora, alguns dias é mais rápido. Olha só, services não tem nada, tasks não tem nada, tá? Digite aqui também, né, os recursos que você quer investigar se foram deletados de fato, tá? Você pode também monitorar tudo isso na opção de curso, tá? Se você digitar cost aqui, deixa eu ver se colocar curso em português ele vai achar também. Ele acha também, tá? Ele entende aqui que é a parte de billing aqui, né? A parte de orçamento. Então você consegue monitorar o seu curso, tá? Então não vacile, tá? Criou algum recurso de teste aí, não vai utilizar, delete o recurso, né? Crie depois delete, tá? Então a gente pode depois até olhar outras opções de automatizar isso aí se for do interesse. Deixa nos comentários aí. Esse então foi o vídeo aí de criação, né, de configuração do ECS com o nosso Task Manager. E se ficou alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários, né, também. Me deixa saber se você já usa a AWS, se você está vendo aqui pela primeira vez, comenta aí para me saber, tá? É interessante também ter essa informação, esse feedback aí, se você gostou do vídeo, se foi esclarecedor, se te ajudou aí para fazer esse teste, né, esse laboratório. Comenta aí que vai ser um feedback muito importante para mim, muito importante aqui também para o canal. Com isso a gente fecha mais um vídeo aqui de demonstração. Conseguimos fazer aí um laboratório, né, uma demonstração bem bacana, utilizando aí o ASP.NET Core, né, uma API que a gente criou aqui no canal, agora com o deploy na AWS. Fechando então mais um vídeo aqui, galera. Não esqueça de conferir os links aí na descrição e claro, né, não deixe também de dar aquela força, né? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Dá uma conferida aí também para ver se você já está inscrito no canal. Caso não esteja, já dá aquele clique, já dá aquela força para que eu possa continuar trazendo conteúdos como esse e muitos outros. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aí também nos campos de comentário para eu dar uma olhada. Fechou então? Valeu, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Valeu!